A paz do Senhor, queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Gélio. Estou nesse momento gravando o nosso Segunda com Deus. E o texto que o Espírito Santo colocou em meu coração para estar compartilhando com os amados irmãos está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nesta ocasião, nós vamos estar falando sobre algumas lições que nós podemos extrair dos serafins. Amém? Lições que podemos extrair dos serafins. Diz a palavra do Senhor em Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado. Irmãos, esse texto, ele é uma visão correlata que o profeta Isaías teve no ano em que morreu o rei Uzias. O texto não nos revela se a visão foi antes da morte do rei ou se foi após a morte do rei. Fato é que naquele ano em que o rei Uzias, que era primo de Isaías, veio a falecer, Isaías ele foi tomado em espírito e foi levado até diante da sala aonde Deus está assentado em um alto e sublime trono. Provavelmente Isaías foi levado até a sala do trono celestial. E quando ele é levado em espírito, em arrebatamento de sentidos, até a sala do trono celestial, aonde Yahvé rege o universo, rege o mundo visível e invisível, Isaías ele tem uma visão e ele percebe que aquele ambiente estava totalmente impregnado pela glória de Deus. Ele diz que o séquito do Senhor enchia o templo. Só que Isaías ele continua relatando em sua visão e ele disse que os serafins estavam acima do trono de Deus. O interessante, irmãos, é que todas as coisas estão abaixo do trono de Deus, mas na visão de Isaías, os serafins estão acima do trono de Deus. Serafins, irmãos, segundo o que a teologia, segundo o que a Bíblia Sagrada e o estudo aprofundado da Bíblia nos permite saber deles, é que eles pertenciam a uma classe angelical. A palavra serafim significa seres ardentes, e eles pertencem a uma classe angelical que ocupa um local muito próximo ao trono de Deus. E o papel desses serafins, pelo texto, o único local onde fala-se de serafins na Bíblia Sagrada é Isaías 6. E a função principal, pelo menos dentro daquilo que nós podemos enxergar em Isaías 6, é que esses seres angelicais eles têm o papel de executar certas tarefas segundo a vontade de Deus e também de executar louvor e adoração àquele que vive e reina e que está sentado em alto trono, que é o próprio Deus. E a Bíblia diz que Isaías ele observa que aqueles seres angelicais voam acima do trono de Deus. E eles, cada um deles, a Bíblia não fala quantos são, mas a Bíblia diz que cada um deles, cada um daqueles seres angelicais tem 6 asas,
ou 3 pares de asas. E com essas asas, irmãos, eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Irmãos, eu queria extrair algumas lições acerca desses seres. Primeira lição que nós podemos extrair deles é concernente às asas que cobriam os rostos. Irmãos, Isaías ele não vê o rosto dos serafins, porque os serafins eles não se preocuparam em demonstrar o seu rosto diante da presença de Deus. A primeira lição, irmãos, é a lição da submissão. Os serafins se portam de forma submissa diante de Deus. Diante de Deus eles não fazem questão de mostrar o rosto. Diante de Deus eles não julgam importante aparecerem, serem vistos, serem notados, ainda que esses seres sejam belos, sejam angelicais, sejam gloriosos e reflitam a glória de Deus. Eles não fizeram questão de mostrarem o seu rosto. Porque o interessante, irmãos, quando estamos diante da presença de Deus, é que toda a aparência, é que todas as prerrogativas humanas desapareçam. Muitos hoje estão extremamente ocupados em quererem ser vistos, em querer ser notados, mas os serafins nos ensinam que diante de Deus o importante é cobrir o rosto para que a glória de Deus seja refletida em nós e nós venhamos sumir diante da glória desse Deus. Amém? Outra lição, irmãos, esses serafins cobriam os pés também. Cobrir os pés na Bíblia, irmão, significa sinal de reverência, cautela. Eclesiastes capítulo 5 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. Não te precipites com tua boca e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Ou seja, queridos, guardar os pés significa cautela, significa não ser precipitado. Muitos irmãos, quando estão diante da presença de Deus, são precipitados, não agem com cautela, vivem uma vida cristã descuidada, não se preocupam em guardar os pés, ou seja, agir, se movimentar segundo a vontade de Deus. Guardar os pés, irmãos, significa se movimentar, agir, tomar decisões segundo a vontade de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo e não ser precipitado. Então não se precipite, querido, quando você estiver diante da presença de Deus. E quando falo de presença de Deus, eu não falo só quando você está no culto na igreja, porque nós estamos diante da presença de Deus 24 horas por dia, porque esse Deus, ele vive em nós, ele mora em nós, ele se move em nós. Então, que nós venhamos aprender com os serafins a guardar os nossos pés, a não sermos precipitados. Outra lição que nós podemos aprender com esses serafins, irmãos, é que eles voavam. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que o voo deles era limitado à presença de Deus. Eles não faziam uso da liberdade que as asas lhe ofereciam para voar longe da presença de Deus. O apóstolo Paulo ele vai relatar isso de forma bem mais clara quando ele disse, salvo engano aos Gálatas, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Irmãos, cada crente tem um par de asas espirituais e isso fala da nossa liberdade que nós recebemos pela remissão do sangue de Cristo. Alamassúria. Então, irmãos, você tem 2 pares de asa.
da fé e da esperança para você voar diante da presença de Deus, mas esse voo tem que ser limitado ao trono de Deus, tem que ser limitado à presença de Deus, tem que ser limitado ao querer de Deus, tem que ser limitado à direção de Deus para a tua vida. Não use das asas que Deus te deu, irmão, para finalidades carnais, para finalidades que não glorificarão o nome do Senhor. Você tem par de asas, mas voe perto de Deus, voe diante do trono de Deus, voe diante dos olhos de Deus. Quando você voar, certifique-se de que você está sentindo o hálito do Espírito Santo perto de você, o calor de Jesus perto de você, para que você não se perca no seu voo e use as suas asas, os dons que você recebeu, a capacitação que você recebeu para fins escusos, para fins pretensiosos que não glorificarão o nome do Senhor. Amém? Outra lição que eu consigo extrair desse texto, irmãos, é que esses serafins, além de terem reverência, submissão e usarem das asas para voarem nos limites da presença de Deus, esses serafins, irmãos, eles tinham um cântico de louvor nos lábios. E a Bíblia diz que eles clamavam uns para os outros. Sabe o que isso significa? O clamor deles era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas a ênfase do texto, irmãos, é no fato deles clamarem uns para os outros. O serafim que estava do lado direito clamava para o serafim que estava do lado esquerdo: Santo, Santo, Santo. O serafim que estava do lado esquerdo clamava para o serafim que estava do lado direito: Santo, Santo, Santo. O serafim que estava embaixo clamava para o serafim que estava em cima: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O serafim que estava em cima clamava para o serafim que estava embaixo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Duas lições eu consigo extrair aqui, irmãos. Eles falavam a mesma língua. O clamor era o mesmo para todos, ou seja, todos estavam engajados em um único objetivo: clamar a Deus, glorificar a Deus. Não havia divergência no louvor, não havia, aleluia, não havia, irmãos, rupturas na forma de servirem a Deus, não havia divergências entre eles. O que mais se vê hoje em dia são divergências, seja teológicas, seja filosóficas, sejam políticas. Nós estamos vivendo uma verdadeira Babel, irmãos, quase que onde as pessoas já não falam mais a mesma língua, mas nós que somos povo de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, estamos debaixo de uma nova aliança que foi ratificada pelo sangue de um inocente há 2000 anos atrás. Nós, irmãos, devemos falar a mesma língua. Não pode haver uma Babel no meio da igreja, uma divergência, não pode haver, irmãos, não pode haver uma confusão teológica, uma confusão em pontos ideológicos, uma confusão na forma de interpretação bíblica. Não pode haver isso entre o povo de Deus, porque nós somos um povo que, assim como os serafins, tem que falar a mesma língua. Outra coisa que eu consigo aprender aqui, irmãos, é que os serafins, além de falarem a mesma língua, viviam em comunhão uns com os outros, porque a Bíblia diz: e eles clamavam uns para os outros. Oh, meu Deus do céu! Sabe o que a gente consegue perceber aqui, irmãos? Havia koinonia, havia comunhão, havia uma aproximação entre eles, ou seja, a gente fala a mesma língua e a gente clama um para o outro, porque só pode clamar um para o outro aonde há amizade, aonde há amor, aonde há aproximação, aonde há comunhão, aonde há cumplicidade. Glória seja dada a Deus. Então, irmãos, que nós aprendamos esta preciosa lição, a lição do delinear dos pontos de vista, do afinamento nos pontos de vista, seja teológico, filosófico, político, espiritual,
espiritual, bíblico e também que haja coinonia, comunhão entre nós. Amém? E a última lição que eu gostaria de extrair desse texto, irmãos, é que Isaías, quando ele se vê diante daquela cena fenomenal que é o trono de Deus, que é o clamor dos serafins, que é a fumaça de Deus que enchia o templo, que é o limiar do templo tremendo, as bases do templo tremendo com o clamor daqueles que glorificavam a Deus, Isaías se vê em apuros e ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que quando Isaías cai em si e percebe que ele está diante de um Deus santo, diante de um ambiente santo, diante de uma adoração santa, diante de uma atmosfera celestial e gloriosa, a Bíblia Sagrada vai dizer que um dos serafins voou para mim. Oh meu Deus, sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Os serafins nos ensinam o valor que tem o ide até um pecador. Oh meu Deus, os serafins perceberam que Isaías confessou a sua pecaminosidade. E esses serafins, irmãos, eles foram tomados por um sentimento de compaixão de Isaías. E ao invés de olharem Isaías com um olhar de desprezo, eles voam até Isaías, eles se locomovem até Isaías, eles não agem com soberba, virando as costas para Isaías. Um dos serafins voou para mim, chegou até mim, não teve raiva de mim porque eu era um homem de lábios impuros, não me discriminou, não me ignorou, voou para mim, se aproximou de mim, não teve ranço da minha falhabilidade, da minha pequenez, voou para mim, mas o mais interessante é que voou para mim trazendo na sua mão uma brasa viva. Oh, outra lição extraordinária que a gente tira aqui, irmãos, é que a gente nunca pode ir cumprir o ide de Jesus de mão vazia. Se for para ir, leve algo com você. Se for para ir, leve brasas de fogo, ramassu, ecácia. Se for para ir, certifique-se de que você está levando algo para purificar o pecado de alguém que precisa. Certifique-se de que você tem algo de Deus na tua vida. Certifique-se de que você tem um dom de Deus. Certifique-se de que você está cheio do Espírito Santo. Certifique-se de que você está capacitado. Certifique-se de que você está, aleluia, preparado com as armaduras espirituais para não passar vergonha. E o serafim voa e leva consigo uma brasa tirada do fogo do altar. Meu Deus, recaçundabácia. Outra lição que a gente aprende aqui, irmãos, é que os serafins, esse serafim, ele tinha acesso ao altar. Esse altar certamente era o altar do incenso. E o incenso, irmãos, representa o local aonde as orações são feitas e aonde a adoração sobe até diante das narinas de Deus. Ou seja, só pode ter acesso às brasas do altar quem é homem, quem é mulher de oração, quem tem calo no joelho, quem tem vida de comunhão com Deus. E a Bíblia diz que como ele tinha acesso ao altar do incenso, ao altar da adoração, ele tem acesso à brasa. E a brasa toca no lábio de Isaías. Irmãos, eu imagino que aquela brasa tirada do altar certamente causou dor no lábio do profeta. Outra lição que a gente tira desse serafim, irmão, é que muitas vezes vai ser necessário machucar para depois curar. A gente não pode, irmãos, achar que evangelho é só mel, porque evangelho também é anunciar o fel. O evangelho não é anunciar só o amor, o evangelho é anunciar também o juízo. O evangelho não é só anunciar a prosperidade, o evangelho é também anunciar o fogo da ira de Deus e o inferno. O serafim queimou o lábio de Isaías, machucou o lábio de Isaías, mas foi necessário, porque depois daquela queima, Isaías saiu de lá preparado para cumprir a ordem e a vocação que ele recebeu de Deus. Amém, queridos? Esta é a lição dos serafins que o Senhor, pelo seu Espírito, me revelou nessa noite. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde
e que Ele possa nos capacitar para sermos como serafins, como seres ardentes diante da presença de um Deus de fogo. Fique na paz.